A literatura alagoana contemporânea renova-se e encontra-se em processo de afirmação com o surgimento de novos escritores a partir da década de 70. Neste último bloco, vamos conhecer os nomes daqueles que formam o meio literário que deve renovar as expectativas que advêm da primeira metade do século XX. Professora, podemos falar de uma nova literatura? Seríamos capazes de renovar isso que já foi escrito com a mesma qualidade? Claro, a arte se renova sempre, né? Assim como as outras áreas da vida, né? A literatura, a arte de uma maneira, ela se renova sempre. E eu acho que nós estamos vivendo um momento, você falou há pouco, né, dos saraus literários, nós estamos vivendo um momento muito interessante, eu acho, de resgate, por exemplo, da poesia alagoana, porque a poesia, dentro da literatura, a poesia é algo bem mais difícil, né, de se divulgar do que a prosa. Se lê muito pouco poesia, não é? E nós estamos vendo assim o surgimento de muitos poetas, alguns que eu não diria que são que estão ainda se formando, né? Alguns mais recentes, como nós temos, por exemplo, o Milton Rezende, o Newton Rosendo, né? Mas nós temos poetas que eu acho que não precisam, eles precisam reproduzir mais, eles precisam ser mais conhecidos, como é o caso de Otávio Cabral, como é o caso de Sidney Vanderlei, Gonzaga Leão, né? Henriette Vilela, que já é uma pessoa conhecida nacionalmente. A Vera Romariz. Nós temos Paulo Renaud. Quer dizer, são pessoas que... Maurício Macedo, né? E eu agora estou mergulhada em George Cooper, que felizmente está sendo... não descoberto, mas está sendo valorizado como deveria. Então, eu acho que existe... E isso não é um abandono daqueles escritores tradicionais. Ao contrário, é uma renovação. Quer dizer, você sempre vai beber na fonte e daí, então, Claro, você tem que fazer a arte de acordo com o seu contexto histórico. Você não pode escrever, não pode fazer alguma coisa daquilo, você tem que escrever aquilo que você vivencia. A senhora conhece o movimento Poesia no Varal? Conheço, sim. Já fui algumas vezes. E acho, é isso que eu estou dizendo, é um movimento interessantíssimo porque trabalha com uma forma de arte que é mais difícil de alcançar, né? A poesia eu já disse isso a alguém, a poesia é uma literatura marginal, porque se hoje em dia se lê pouco prosa, muito menos poesia, né? Não há, o Otávio Cabral tem uma poesia maravilhosa sobre isso, né? Intitulada Manhã, onde ele diz como é que há lugar para a poesia se a poesia não faz, ele diz com essas palavras, não com essas palavras, se a poesia não faz não altera nada nos caixas, ela não é mercado, a poesia não é mercado, ela não tem mercado, então como é que se sustenta isso? Então, Otávio, ele faz um poema belíssimo sobre isso, retomando, né, o que existem muitas discussões teóricas sobre isso. Talvez a gente fuja um pouco dessa situação, né, da poesia, quando ela torna a poesia música, que ela encontra um mercado muito interessante. Esse é um outro foco de minhas pesquisas, né? Eu tenho muita vontade ainda de escrever alguma coisa sobre música alagoana, porque acho que a gente também tem muita coisa boa em termos de música, mas eu acho que a música popular é a forma contemporânea de divulgação da poesia. Você cantando, você está fazendo poesia, você está transmitindo poesia sem ter aquele preconceito que normalmente se tem contra a poesia. Você adota a poesia, você fala a poesia sem perceber nem que está divulgando poesia. Eu acho que a música tem essa grande característica. Por outro lado, ela também impõe uma linha melódica, né? Não vai da interpretação de quem a lê, e sim, da cifra. Sim, não se pode separar, não se pode analisar, não se pode trabalhar letra de música, que eu considero poesia, quando é boa, quando se presta a isso, mas você não pode separar da música, a música conduz, como você diz, ela conduz a uma leitura específica. A senhora falou que gostaria de escrever algo sobre música, mas
Cor, som e sentido é uma análise da obra de Djavan? Foi a minha tese de doutorado, que eu suscitei algumas questões, porque a academia, né, às vezes não considera letra de música como poesia, e existe uma discussão muito séria entre os teóricos, mas eu só trabalhei as músicas que eram exatamente dele, sem nenhuma parceria, e quis são provar... várias, né? Eu trabalhei, não sei quanto, não sei se 40, 50, porque o que me fez trabalhar foi exatamente isso. As pessoas diziam que eram muito, aquilo que você falou há pouco, que eram muito sonoras, muito dançantes, muito interessantes, mas que não tinham lógica, não tinham sentido, que as coisas que ele dizia não faziam sentido. E eu tentei provar, teoricamente, que faz sentido, sim. Estou na página 103 e aqui a senhora escolhe essa, podemos chamar estrofe? Estrofe. Trocarei seu nome para poder falar de amor, minha princesa, arte nouveau, da natureza, tudo mais, pura beleza, jazz. É um trecho da música Sina, né? Isso. Que chamou a atenção e foi objeto de estudo. Olha, em Djavan a gente tem que considerar a musicalidade não a musicalidade da melodia em si, mas da própria letra, porque ele escolhe palavras de uma sonoridade. As palavras são sonoras por elas mesmas, a forma como ele as coloca junto. E o que eu trabalho aí, basicamente, é a questão do jazz, né? Ele faz pura beleza jazz, em outro momento pura beleza, não é isso que você falou, né? Pura beleza jazz. E ele faz um jogo porque o jazz aí, primeiro, ele escreve na letra jazz. Pode ser morte, pode ser música. Exatamente, ele escreve jazz como uma música americana, mas ele pronuncia jazz. E aí já tem uma ambiguidade, porque jazz pode ser do verbo jazer, pura beleza jazz, no sentido de ficar, de permanecer. E aí tem toda uma ambiguidade, porque o jazz é uma música americana. Tem uma outra música que ele fala também a questão do blues, que pode ser azul, que é uma constante na música dele, mas pode ser também tristeza. O blues o jazz, é uma música triste, é uma música... Então, é essa ambiguidade, esse jogo sonoro e de sentido que eu trabalhei. E nenhum dia, os telespectadores vão, claro, identificar rapidamente, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você. É pura poesia, não é? Até sem música ela... Exatamente. Tem algumas músicas, inclusive, que eu trabalhei, que eu não conhecia ainda, eu fiz questão de não conhecer. Porque quando você conhece, você fica muito ligado à melodia. E tem umas que eu trabalhei como capim e outras que eu nem conhecia a melodia e fiz questão de trabalhar, maçã, e outras que eu fiz questão de trabalhar sem a melodia para poder ficar ainda... perceber mais a poesia. E nesse outro, Itinerário Geográfico Poético de Mendonça Júnior. Mendonça Júnior é um poeta que eu diria mais conservador, não é? Bem diferente desses que nós citamos há pouco, Sidney Vanderlei, Otávio Cabral. Ele é um poeta mais conservador. E quando surgiu esse concurso, que ele foi tema de um concurso literário que acontece anualmente, né, um concurso nacional, na Academia Alagoana de Letras, eu fiquei interessada em fazer porque ele foi muito importante na minha adolescência. Na minha adolescência, nós tínhamos cadernos de poesia. As adolescentes faziam cadernos de poesia. Hoje em dia você tem o Orkut e outras coisas, elas já não fazem isso. E ele povoava todos os cadernos de poesia da minha época. E por isso eu resolvi fazer esse estudo e descobri coisas muito interessantes no poeta. O que, por exemplo? Principalmente isso que eu coloquei aí, o itinerário geográfico. Ele é muito ligado ele viajou pelo Brasil todo, e ele expressa muito o que ele sente. As cidades, para eles, têm um peso muito importante, cada cidade. E Alagoas, então, ele fala muito das lagoas, daquela região, né, de Passo de Camaragibe, de onde ele é. Então, é uma poesia muito geográfica que eu chamei. Ele gosta muito da poesia, ele fez muita poesia voltada para os lugares, para as cidades. Professora, de que maneira a senhora interpreta a evolução da nossa linguagem, especialmente quando falamos em tecnologia,
comparando a maneira com que escreviam tantas pessoas e a linguagem do computador. Bom, é um assunto para uns 10 programas, né? Mas eu acho que a linguagem do computador, se fosse bem trabalhada na escola adequadamente, ela não interferiria, porque eu acho, como dizem alguns teóricos, ela é mais um. Tem alguns teóricos que dizem, inclusive, que ela é um idioma específico. Quer dizer, se o adolescente, a criança bem orientada, ela saberia que aquela linguagem ela pode usar ali, mas ela não pode usar em outra situação. Que é aquela discussão que aconteceu agora sobre a linguagem dos livros do MEC, né? Que é uma questão, quer dizer, é uma questão de adaptação, quer dizer, você não pode excluir o aluno que fala errado, mas você tem que conduzi-lo a falar bem. Então, eu acho que a linguagem do computador, ela é uma linguagem específica. É uma linguagem que está muito preocupada com o tempo. Você tem um tempo para estar no computador, você tem um tempo para aquelas mensagens. Então, a linguagem se adapta a isso. Mas a escola teria que dar ao aluno a condição de saber que aquilo ali está corretíssimo naquele momento também, com TB, etc. Mas que ele não vai poder fazer isso em outras situações. Da mesma coisa que nós temos uma roupa para cada ocasião, existe uma linguagem para cada ocasião também, eu acho. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Eu agradeço a participação da nossa convidada, a escritora Heloísa Mello. Obrigado a você pela sua companhia. Lembre-se, na próxima semana, temos um encontro marcado. Uma ótima noite. Até lá. Tchau.